Começo por saudar os autores desta belíssima ideia e membros desta comissão que organiza o Congresso, e muito em especial o Dr. João Caetano e o José Eduardo Franco, todos os participantes nesta mesa e todos os participantes também nestas diferentes sessões ao longo destes dias. Vou tentar seguir uma sugestão do professor Viriato Sormanho Márcio e não ler, embora correndo o risco de, quando não se lê, se demorar mais tempo do que se fosse ler. O tópico que eu me propus tratar, o da identidade portuguesa a partir da obra do padre Manuel Antunes, corresponde, no fundo, a esta necessidade que tem quem, não tendo conhecido o padre Manuel Antunes e tendo nascido nos anos 60 e acompanhado apenas como jovem muitos dos acontecimentos sobre os quais ele teoriza em repensar Portugal, mas, portanto, não tendo vivido como sujeito esses mesmos tempos, que lição retirar desses textos, como interpretá-los e, de outro lado, como torná-los presentes em relação às gerações futuras, responsabilidade também hoje do professor dos nossos dias. E, na verdade, aquilo que nós nos deparamos hoje nas universidades é com esta constante querela, também já aqui referida, sobre as circunstâncias da ciência dos nossos dias. A hiperespecialização científica, em vez de reduzir a complexidade do presente, adensa essa mesma complexidade. As modas dos neologismos, dos qualquer coisa, do neocolonialismo a muitos outros neos, em vez de dar uma perspectiva científica que permita responder a estes problemas, pelo contrário, contamina com a ideologia muitos dos problemas do passado. Mas, em especial, na obra do padre Manuel Antunes, nós encontramos, por isso mesmo, aquilo que, talvez de forma muito simples, poderia também, e com Martha Nussbaum, dizer que era o regresso das humanidades. Portanto, não um pensamento que, de alguma forma, assumisse uma metodologia estrita, seja ela a da história, a da filosofia, das ciências sociais, mas que, de alguma forma, um repensar crítico, que, sobretudo, em torno da ideia de memória, se vai enraizar nas próprias circunstâncias do tempo. Essa lição sobre a necessidade da memória está bem presente, então, nesta reflexão, em especial nas reflexões do livro Repensar Portugal. E estão presentes, obviamente, com algo que hoje apenas podemos ter à distância, que é o conhecimento muito claro das circunstâncias do tempo. Já foram aqui referidas a forma como o padre Manuel Antunes tinha talvez por conhecer muito bem muitos dos protagonistas do tempo, tinha uma visão muito crítica dos políticos do tempo e do modo como a política estava a ser conduzida. O seu papel não era o papel de um político, mas era o papel do filósofo pedagogo, aquele que aponta os caminhos do ponto de vista apenas da pedagogia. Mas, ao mesmo tempo, as circunstâncias eram tremendas. De um lado, o fim do Estado Novo, palavras dele, república oligárquica e também jacobina, o fim da guerra colonial, com os seus 150 mil combatentes, 9 mil mortos, 30 mil feridos e evacuados, palavras dele, o tempo fazem voltar do exílio membros de partidos ao longo dos anos proscritos, oferecem a milhares e milhares de refratários e desertores a possibilidade de integração nas tarefas comuns, inauguram processos e modos no sentido de pôr em termo às guerras africanas que elas há mais de 13 anos aguentam e nas quais, enfatiza estas palavras, se não têm sido vencedoras, também em rigor não têm sido vencidas. A descolonização, que, palavras também do autor, pouco teve de exemplar e muito de irresponsável, quando não de criminoso. E as subsequentes guerras civis de Angola, Moçambique, cada uma, como é sabido, de entre 700 mil a 1 milhão de mortos, não sabe essa contabilidade sinistra, bem como as guerras civis da Guiné-Bissau e Timor. Portanto, eram tempos onde, para além do tempo longo da história, havia todo este tempo muito curto de reformas políticas tremendamente aceleradas, a que poderia acrescentar as reformas
sociais, a admissão do divórcio civil para os casados religiosamente, a abolição da distinção entre filhos legítimos e naturais, a igualdade entre homens e mulheres. Uma revolução cultural, portanto, mas a que faltava, como sempre advertiu Manuel Antunes, uma revolução moral. Aquilo que fica, de alguma forma, como um tema central para discutir nesta obra do padre Manuel Antunes é, de alguma forma, a questão da hermenêutica dos tempos históricos. Qual é a hermenêutica que nós podemos utilizar para compreender essa mesma realidade dos tempos da sua obra principal, portanto, em especial esses tempos políticos de 1974 em diante. Manuel Antunes lembra que, de algum modo, nesses tempos fora concluído um pacto social. Portanto, um pacto social que passa por uma nova Constituição, que passa por um novo regime político, por um novo regime económico e, obviamente, também por um novo regime cultural. Mas um pacto social, e esse era um dos temas centrais também do meu texto escrito, de um pacto social a que faltavam duas dimensões a que hoje, de alguma forma, com as nossas hermenêuticas atuais, nós damos o nome de reconhecimento e, do outro lado, de ressentimento. Há dois temas, de facto, muito importantes na memória. De um lado, e utilizo talvez uma expressão forte, a ideia de que há interditos na nossa discussão coletiva. Há sobre certos assuntos sobre os quais foi colocada uma pedra, nomeadamente sobre a guerra colonial ou sobre a descolonização. Não se fala, tornou-se um interdito. E, do outro lado, não se fala, exatamente por isso, sobre o modo como esses interditos estão bem presentes, não apenas nas nossas estratégias de reconhecimento de nós próprios, ou seja, na nossa identidade, como, de outro lado, estão presentes no debate público e muitas vezes até mesmo neste mesmo lugar onde estamos hoje, no ressentimento que muitas vezes se manifesta de forma inconsciente. Isso foi referido até logo na abertura da sessão, que não há partidos hoje, aqui no Parlamento, que apelam à violência. Nós bem sabemos que essa violência está presente nos não ditos e nos interditos. Por isso, a necessidade de voltarmos ao padre Manuel Antunes e de lermos a sua obra, é por isso essa necessidade de recordarmos, porque é essa a tarefa da hermenêutica dos tempos históricos, em especial a tarefa das humanidades, de rememorarmos, seja, não apenas termos memória, mas termos capazes de reproduzir a memória, e essa memória manifesta-se não apenas através da língua, da cultura e da arte, de forma sublime, tratada por Manuel Antunes no que diz respeito aos ecos da cultura clássica, da cultura contemporânea, mas, na verdade, sendo capazes de reinventar essa mesma cultura. Hegel sustentou que o motor da história é, de facto, a luta pelo reconhecimento. E, portanto, para que haja esse reconhecimento, temos que passar, obviamente, pelo conhecimento. E essa memória exige, portanto, esta nossa capacidade de superar barreiras científicas sem receio e sermos capazes de, utilizando este exemplo do padre Manuel Antunes, cultivarmos essa mesma memória, porque é isso, de facto, o desafio. É esse, de facto, o desafio das humanidades. Voltando a Nussbaum, é isso que significa cultivar as humanidades. Muito obrigado.